Senhor Deus, te agradeço, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Te agradeço pelas bênçãos. E neste momento, Senhor Deus, eu te peço pela vida do pastor Douglas, que o Senhor use, Senhor Deus, a boca dele, ó Pai, que ele possa falar as coisas que já recebeu de Ti. Senhor Deus, usa as nossas vidas para que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração aberto. É isso que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor. Vocês estão rindo, vocês estão terríveis. Irmãos, vamos fazer um negócio? Vamos fazer agora um compromisso com Deus. Você não vai ficar olhando para o seu relógio, porque já são 7h26 naquele ali, né? E aí você não vai ficar olhando para o seu relógio, pode ser? Vamos deixar o relógio de lado agora, o domingo é do Senhor, e vamos, em nome de Jesus, prestar atenção naquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações hoje. Eu quero, obviamente, agradecer o fato de fazer parte do time de pastores aqui da PIB, agradecer ao pastor Davidson, nosso pastor, né, presidente ali, que Deus o abençoe, que Deus continue lhe dando cada dia mais e mais força, paciência, sabedoria para lidar com a gente, que o Senhor seja cheio de energia cada vez mais, porque o Senhor tem sido bênção aqui em nosso meio. Quero agradecer também aos outros pastores aí, todos, né? Cada um ao seu modo, ao seu jeito, tem feito o seu trabalho, cada um tem ali a sua contribuição, e que o Senhor nos ajude. E agradecer aos pastores que não foram consagrados ainda, que serão, né? Já tem muitos aí na fila, no seminário, outros que já têm um chamado, e aqueles que exercem pastoreio sem ter o título de pastor. Tem pessoas que pastoreiam, porque pastorear vidas não é só você ter um cargo efetivado ali na igreja. Tem gente aqui que lidera, que pastoreia, que cuida, né? A galera que é líder de PG são pastores daquelas vidas. Aliás, PG, irmão, como é que tá? Qual é o PG que você pertence? Quem faz parte de um PG? Levanta a mão assim, bem alto, para o pessoal ver você. Ó, você pode perguntar para todas essas pessoas que estão com a mão levantada e falar assim, aonde é o teu PG? Sei lá, você tem amizade com a irmã Lourdes? Irmã Lourdes, onde é o teu PG? Irmã Lourdes vai falar onde que é o PG dela. Você tem amizade com o Lohan? Lohan, onde que é o teu? Você vai frequentar um PG, você vai fazer o seguinte, você vai 3 PGs seguidos. Depois você vai me dizer se vale a pena você estar lá ou não. A gente vive família na igreja? Vive. Mas no pequeno grupo a gente consegue coisas que no grande grupo a gente não consegue. A gente tem tempo de abrir o coração, de compartilhar, a gente tem tempo de conhecer uns aos outros, orar uns pelos outros e ser bênção na vida um do outro. Amém? Então, pertence ao PG. Mas vamos para a mensagem. Tem um tema, a mensagem de hoje, e o tema é: essa luta vai virar bênção. Amém? Tem gente que falou aleluia primeiro, tem gente que quer a bênção, e tem gente que, bênção, não gosto tanto não. Vamos lá, eu não sou a doutora Carla, mas eu queria te perguntar uma coisa, o que é bênção? O que é bênção? É bom demais, que é assim que ela se sente. Até, pastores, seminaristas, o pessoal fica assim, ai meu Deus do céu, o que é? Se eu perguntar um nome seu agora, você vai dizer que não sabe. O que é bênção? Você sabia que a raiz da palavra bênção, aqui no nosso português, ela tem a ver com falar bem sobre alguma coisa? Tipo, se você pensar em abençoar, vai ficar mais fácil, ó. Bem-soar, aquilo que soa bem, tipo, a raiz da palavra tem a ver com você falar bem de alguma coisa. Mas a Bíblia não foi escrita em português, então a gente precisa ver qual é a raiz ali no hebraico. E é engraçado porque a palavra ela tem a ver com saudar, ela tem a ver com exaltar, tem a ver com agradecer. Normalmente a gente só pensa em bênção que tem a ver com receber, né? Com o passar do tempo, é bem verdade que a palavra bênção, ela foi tendo essa conotação de receber algo. E é claro que quando a gente pensa no âmbito espiritual, a gente está falando de receber algo de Deus. Então, a bênção, na verdade, ela é a expressão da graça divina. É aquilo que Deus derrama sobre nós. É a bênção dele, é o favor dele. Um favor imerecido, algo que ele nos dá e nós não merecíamos. Bênção pode ser tanto física, né? Aqui, bens materiais, vamos pensar em algumas coisas aí. Você pode querer uma casa, e isso é uma bênção na sua vida. Você pode estar precisando de um emprego, se você está desempregado aí, está orando a Deus, isso é uma bênção na sua vida.
Você pode estar querendo uma bicicleta nova, isso é uma bênção. Um telefone para trabalhar. Tem pessoas que hoje precisam de um telefone novo para trabalhar. Tem profissões hoje que você precisa de um telefone legal. Então, talvez você esteja esperando uma bênção física. Mas a gente pode entender o conceito de bênção também de uma forma muito mais ampla e muito mais espiritual. Porque ser abençoado por Deus é receber aquilo que Deus tem para a gente. E Deus tem muito mais do que um celular, muito mais do que uma bicicleta, muito mais do que uma casa. Deus tem salvação para nos dar. Você entende isso? Então, ser abençoado por Deus é receber de Deus aquilo que você precisa, em todas as esferas. É você se sentir completo. Não adianta nada você estar plenamente feliz e realizado em uma determinada área e não ser abençoado em outra. Você vai se sentir frustrado e provavelmente você vai até ter problemas com Deus, porque está faltando alguma coisa. Então, não é pecado pedir para ser abençoado, tá? Qual é o problema? É quando a gente coloca a bênção acima de Deus. Acontece isso? Aqui não. Mas tem lugares, né? Diz a lenda aí que lá na França, o pastor que é mais viajado sempre fala que lá na França, então deve ser, o pastor já rodou o mundo, então ele sabe falar melhor. Lá na França diz que o pessoal tem invertido essa questão, colocado bênçãos acima de Deus. Mas se você deixa Deus aonde Ele tem que estar, que é o lugar de prioridade na sua vida, Ele está acima de tudo. Não há pecado nenhum em você pedir uma bênção ao Senhor. Não há pecado nenhum em você desejar uma bênção. A gente faz parte de uma geração que, pelo medo teológico de errar, parou de pedir para ser abençoado. A gente parou, a gente fica com medo, né? Aí, eu preciso de uma bênção, mas e agora? O que eu vou fazer? Melhor nem falar nada, melhor não pedir. Tem tanta gente numa situação pior, acho que Deus não vai me escutar. Irmão, você pode pedir a sua bênção. Se a sua bênção é a salvação de alguém da sua casa, você pode pedir. Se a bênção que você precisa é um emprego para o sustento da sua família, você pode buscar em Deus, porque é nele que nós precisamos, que nós buscamos tudo aquilo que precisamos. É no Senhor que nós encontramos as bênçãos que nós precisamos. E aí, normalmente, nesse processo de procurar essa bênção, o que acontece? Para Deus nos dar a bênção, normalmente Ele deixa a gente passar por uma luta que antecede a bênção. Aí você vai falar, poxa, mas Deus não podia só dar a bênção? Não é mais fácil? Só que como é que a gente vai valorizar? Imagina a cena, você que é pai e mãe. Você chega para o seu filho e tudo que ele te pede você dá. Daqui a pouco ele pega aquele negócio caro e está jogando no lado, não está fazendo mais nada. Você gastou dinheiro e a criança não valorizou aquilo, porque você deu tudo o que pediu. Deus, conosco, Ele sabe que a gente vai desvalorizar algumas coisas também. Então Ele permite que haja uma luta. Nessa busca pela bênção, a gente precisa lutar. E quando a gente luta, a gente entende que houve uma conquista. Não é mérito nosso, mas é mérito dele, que deixa que nós vencemos essa luta. O tema de hoje tem a ver com a historinha que vocês já estão vendo ali, ó. Vocês já devem estar imaginando ali quem que vai ser o personagem de hoje dessa história. E a ideia é essa mesmo. Você vai lutar pela bênção, Deus permite que você vença essa luta, para que você então tenha essa noção de conquista. E você valorize a bênção. E essa bênção sirva de testemunho a outras pessoas. E essa bênção possa ser um canal, um instrumento de Deus para que vidas sejam salvos. Diante dessa introdução, quem quer ser abençoado? Opa, aleluia, né? Tá, quem não quer ser abençoado? Quem quer ser desabençoado? Vai, alguém? Dita a informação que você precisa lutar para conquistar a bênção. Quem aqui quer lutar pela sua bênção? Levanta a mão. Agora, quem quer desistir da luta? Não quero mais, cansei. Talvez você esteja até num processo difícil nessa luta, mas você tem que continuar lutando. Você não pode desistir, porque tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos em Deus, e é lá que a gente tem que travar essa batalha. O texto de hoje está em Gênesis, capítulo 32. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. O texto vai ser projetado para nós, mas você que trouxe a sua Bíblia, abra ela, marca o texto, vai acompanhando. Eu vou ler outros textos ao longo da mensagem, e é bom que você confira aí na sua Bíblia. Diz assim o texto de Gênesis capítulo
32, a partir do versículo 22. Eu não dei essa informação, né? Gênesis 32, 22, isso. Diz assim, ó. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Irmão, que história conhecida, né? Como a gente já contou essa história e cantou essa história. Quem nunca cantou, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção. Tem que ter uma ênfase. Esse louvor é daqueles que tem que ter aquelas 3 batidinhas. Tam, tam, tam. Esse tem que ter. Mas tem outros, né? Louvores aí que você vai se lembrar. Então é uma história conhecida. Qual é o risco das histórias conhecidas? Que a gente ache que já conhece tudo e não abre o coração para os detalhes que Deus tem. Então hoje, você vai precisar deixar o teu coração aberto e o Senhor vai ministrando através dessa história para que você aprenda mais sobre como alcançar essa bênção e glorificar a Deus e usar como testemunho essa bênção. Vencer talvez algo que está dentro de você, que está te impedindo de ser abençoado. Para a gente entender essa história, vamos pensar nela por completo. Nós estamos falando de Jacó. Mas quem é Jacó? De onde surge Jacó? Jacó é neto de Abraão. Abraão é um cara mais famoso, né? Abraão é aquele que Deus chama Abraão e fala: Abraão, você vai sair da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É esse que recebe essa promessa primeiro. A promessa de gerar um povo numeroso. E aí, Abraão parece que não tem tantos filhos. Olha que coisa legal, né? Vai acontecer só em Jacó, essa promessa ficar mais visível, porque o homem tem um monte de filhos, o homem tem 12 filhos. Agora, até lá, o que a gente vê é Abraão, que só aos 100 anos de idade vê o filho da promessa nascer. E o filho da promessa nasce, que era Isaac, e Isaac, então, aprende com o pai dele, recebe também uma promessa de Deus, né? Abraão, o pai dele, e a sua mãe Sara tinham problemas para ter filho, porque diz o texto que Sara era estéril. Então eles tiveram um tempo muito grande até que ela engravidasse. Foi só quando Deus interveio. Vem Isaac, e quando aparece Isaac na jogada, Isaac também se casa, né, com Rebeca, uma história muito bonita também, uma história muito usada aí, talvez a história mais fofinha de amor que as páginas da Bíblia trazem. E quando ele se casa com Rebeca, diz que Isaac tinha 40 anos de idade, mas Rebeca também era estéril. A exemplo da mãe de Isaac, ela também era estéril. E a Bíblia diz que ele orou por ela. Se puder colocar para a gente aí, ó, Gênesis 25, 21. Aqui tem uma primeira dica para a gente, maridos, mulheres, filhos, todo mundo, ore pelas pessoas da sua família. Olha que coisa linda. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Você quer receber uma bênção, irmão? Ora. Você já orou? Você está orando? Você se compromete a orar ainda mais pela bênção?
Ou você é daquelas pessoas que acha que tem que acontecer e pronto. Ah, Deus tem que ver o que eu estou precisando. Ainda que Ele saiba o que você precisa, Ele quer ouvir da tua boca o que você deseja. Você precisa abrir a tua boca e falar. Jesus, que é Deus, orou, falou ao Pai enquanto esteve aqui. Nos deu o exemplo da importância da oração. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu não sei o que você está precisando, se é muito ou pouco. Se for pouco, está resolvido. Se for muito também, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isaac orou ali pela sua mulher, e aquela mulher que era estéril, então, engravida. E é aqui que a gente começa a ver a história de Jacó. Porque diz ali o texto, depois você vai ler o texto todo na sua casa, e você vai perceber alguns detalhes, mas em um dado momento ela sente como se tivesse algo acontecendo na barriga dela, tem uma guerra acontecendo, tem uma guerra, e essa guerra, ela começa, tem uma batalha dentro do meu ventre. E que batalha era essa? Os dois irmãos, Jacó, ele tinha um irmão gêmeo, chamado Esaú, e ali dentro do ventre dela, né, já estava essa batalha. Tinha como ela saber o que estava acontecendo? Não tinha ultrassom na época, né? Vai fazer um exame como? Não tinha ultrassom, senão ela ia fazer um exame ali, o doutor ia falar, ih, tem dois aí, e os bichinhos brigando, ia fazer vídeo, colocar no TikTok, olha, vejam o que aconteceu no exame de ultrassom que eu fui fazer hoje. Ia ter curtida, compartilhamento, e por aí vai. Mas vamos agora para Gênesis 25:23. Quando ela estava ali tentando entender que guerra era essa, assim diz o texto, ó. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Olha o que Deus está dizendo para aquela mulher. O seu filho mais novo é quem vai ter a primazia. Ele vai dominar, ele vai ser mais forte. O mais velho vai servir ao mais novo. O próprio Deus já sabia o que ia acontecer e já está informando para ela. Então essa mulher é uma mulher que tem essa informação. Ela sabe que o filho mais novo já conta com o favor de Deus. Não que o filho mais velho seja amaldiçoado, não. Mas ele conta com um favor que o mais velho não tem. Agora, os dois nascem, e aí acontece um negócio legal. Ó. Gênesis 25, 24 agora em diante. Gênesis 25, a partir do 24. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que haviam gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Meu Deus! Por isso lhe deram o nome Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava dos rebanhos e vivia nas tendas. Nasceram os 2 meninos. Como eles eram? O irmão mais velho, Esaú, diz o texto que ele era peludo. O nome Esaú é isso mesmo, significa isso, peludo, áspero. Imagina uma criança áspera, né? É áspero, é tanto pelo, arranha, né? Eu não vou dar o nome do irmão, mas teve uma vez que a gente foi jogar a bola, que o irmão passou correndo por mim, o braço dele bateu no meu braço e tirou a pele, ficou na carne viva. Ele me arranhou com o pelo do braço dele. Deu um movimento ali, né? É perigoso jogar a bola nessa igreja, irmão. Áspero, peludo. Era Esaú. Esaú era caçador. Pensa naquele cara macho alfa. Machão, fortão, vai para o campo, caça, mata javali, traz no ombro, né? Aquele cara. E o pai gostava justamente desse. Até aqui nada fora do comum, irmão. Normal. O pai quer ver mesmo o menino ser másculo, né? O quanto eu falo com os meninos, né? Sejam másculos aí, exerçam a masculinidade que Deus deu. Não é ser machão, é ser másculo. Isso é diferente. Ser machão é bobeira, mas você ser másculo como Deus quer. E aí, Jacó, o que significa Jacó? A palavra Jacó, ela tem a ver com calcanhar, mas não é só o calcanhar. É mais ou menos a ideia de uma expressão de tipo assim, eu quero puxar o teu calcanhar. Eu quero passar, o nosso tradicional, eu vou passar a perna em você. Vou te passar a perna, vou puxar teu calcanhar e você cai, eu te derrubo.
E também pode ser traduzido aí como enganador, suplantador. Então é aquele que quer derrubar o outro. E diz o texto que ele nasceu exatamente tentando fazer isso, com a mão agarrada ao calcanhar do seu irmão gêmeo. Irmãos, como é esse agarrado, não dá para a gente saber, um dia a gente vai saber. Se teve algum problema que ligou ali um gêmeo no outro, se simplesmente foi logo porque veio em seguida, eu não sei porque que narraram dessa maneira. Mas o fato é, ele recebe esse nome. Então, quando nasce, os pais dizem, esse aqui é peludo, então o nome dele vai ser peludo. Esse aqui é o que tentou tentou agarrar o calcanhar do irmão dele, então o nome dele é esse aqui, ó, enganador. Então está lá o peludo e o enganador. Hoje em dia, se a gente fosse dar nomes assim, ia ser bem complicado, né? Graças a Deus que a gente não faz dessa maneira, embora o significado dos nomes tenham aí muita importância. Bom, eles crescem. E quando crescem, Esaú diz que um dia ele estava no campo fazendo o que ele gostava de fazer, que era caçar. E ele está caçando no campo. Ele está lá correndo atrás de animais e tal, ele está se desgastando. Ele está na região de Berseba. É uma região que ela é um pouco árida, o terreno não é fácil, então é calor, então o cara está no calor, num terreno difícil, caçando, e de repente bateu aquela fome. Quem trabalha muito ali e tal, um trabalho pesado, sabe que quando dá fome de verdade. E Esaú vem com essa fome, uma fome de 3 crentes e 2 mendigos. Era uma fome absurda. E acontece o seguinte, o Jacó tinha preparado um ensopado. O irmão que ficava mais em casa, e a mãe gostava mais, estava ali, preparou uma comidinha e tal, e agora o outro está vindo do campo, cheio de fome, juntou a fome com a vontade de comer. Gênesis 25, a partir do 29, coloca para a gente aí, 25, 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dá-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, né? Os edomitas vêm de Esaú, e esse apelido Edom é por causa desse ensopado vermelho aqui, que ele desejou comer. Jacó, é igual o bigode, a gente chama de bigode, que quando chegou na igreja, ele só tinha o bigode. Ele era aqueles adolescentes com aquele bigodinho ralo, agora está com a barba bonita, maneira, mas ficou bigode, né? Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Presta atenção nessa pergunta, de que me vale esse direito? A bênção que era dada pelo pai era extremamente importante, ainda é nos dias de hoje, mas naquele contexto, e nesse contexto aqui espiritual, essa bênção ia ser determinante para o que ia dirigir a vida deles dali para frente, determinante. De um lado, a gente tem Jacó, que quer essa bênção, ainda não aprendeu a maneira correta de buscar a bênção. Ele ainda não aprendeu. Aqui, nesse primeiro momento, ele está pensando o seguinte, é possível comprar a minha bênção. Eu posso pagar por ela. Bênção a gente compra. Então, se eu quero alguma coisa, eu pago pela bênção. Eu vou lá e eu dou aquilo que eu tenho e eu trago aquilo que eu quero. Então, o primeiro pensamento dele é que ele pode ser abençoado comprando com aquele ensopado. Mas pelo lado bom, a gente tem a informação de que ele está querendo a bênção. Ele sabe que a bênção do pai é importante, ele quer aquela bênção. O irmão dele faz essa pergunta, do que me vale esse direito? Do que me vale esse direito? É a bênção da primogenitura, e pela fome ele está trocando tudo isso. Ou seja, Jacó quer comprar o que só Deus pode dar, e Esaú está trocando algo valioso por um prato de lentilhas, né, ou esse ensopado vermelho, aí, dependendo das traduções. Lá em Hebreus 12, coloca para a gente Hebreus 12, 16 e 17. Hebreus 12, 16 e 17. Ai, meu Deus. Eu copiei errado, então? Não. Ah, tá. Para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho primogênito. 17. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora a buscasse com lágrimas. Olha que coisa forte. O Esaú, ele ficou marcado, e agora a gente está no Novo Testamento, lá em Hebreus, e a gente está falando sobre Esaú de novo, e o texto está dizendo que ele trocou algo importante. E depois, mesmo chorando, tentando conseguir,
Não tinha mais jeito. Ele já tinha feito algo que marcou a vida dele. Existem coisas que você vai fazer que vão marcar a sua vida. E depois, mesmo que você chore, não tem como voltar atrás. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma jovem e ela estava muito triste porque ela tinha entregado a virgindade dela para um cara que não queria nada com ela. Não tem jeito. Pode chorar, pode gritar, pode espernear, não tem jeito. Depois que você toma esse tipo de atitude, não dá para mudar, não dá para voltar no passado e mudar. Ainda que você assista um filme e o filme diga que pode voltar no tempo, aqui no mundo real não tem jeito. Não dá para mudar o passado. Então, muito cuidado com as decisões que você toma, com as bênçãos que você rejeita. Porque todas as vezes que nós pecamos, por exemplo, nós estamos rejeitando bênçãos de Deus. Todas as vezes que você diz não ao Senhor, você está rejeitando uma bênção. Se o Senhor te chama ao ministério, por exemplo, e você diz não, você está rejeitando uma bênção. Se o Senhor te oferece algo e você está dizendo não, se o Senhor fala, eu quero te transformar em alguém mais obediente, e você fala, não, eu não quero ficar fazendo papel de trouxa diante dos outros, para os outros me dar ordem. Se Deus quer ministrar algo bom e você diz não, você está rejeitando uma bênção. E vai ter consequência, irmão. Vai ter consequência séria. Esaú passou por isso. Ele trocou a bênção que ele tinha como filho primogênito por um prato de ensopado. Bom, Jacó foi espertinho, vamos botar assim, né? Se aproveitou daquele momento e falou, beleza, então nós temos um trato, certo? Aqui você está rejeitando isso. Talvez alguém pense, mas aí o pai não estava lá. Os dois estavam. No reino espiritual, irmão, quando você toma uma decisão ali, ainda que você pense que depois, não, aquele dia eu falei aquilo, mas não tem nada a ver. Tem a ver. Tem a ver. Está na hora da gente parar, né, de achar que a gente pode falar e depois desfalar o que nós falamos. No reino espiritual as coisas ficam registradas, isso é muito sério. Aquilo que você fala, por isso a Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Você tem que ser assertivo na tua palavra. Você não pode ficar falando uma coisa e depois outra. Você não pode dizer uma coisa e outra, porque você vai se tornar um mentiroso. Ali naquele dia, os dois estavam ali e houve um acordo. Bom, passa mais algum tempo, Isaac, que era o pai deles, agora fica velho, e ele começa a perceber que está chegando a hora da morte dele. E antes de morrer, ele pensa, agora chegou o momento de eu abençoar o meu filho primogênito, depois eu abençoo o filho mais novo também, mas a bênção do primogênito é mais especial, e aí eu vou abençoá-lo, e depois eu posso morrer tranquilo. E aí ele chega para o filho dele, né, o Esaú, que era o mais velho, que era o que ele mais gostava, e fala, meu filho, faz o seguinte para o papai, vai lá, caça um bicho lá, faz uma comida gostosa, né, e traz para eu comer, eu vou comer e depois vou te abençoar. A Rebeca estava ali só ouvindo, né? Opa, Rebeca vai lá no filho que ela mais gosta, que é o Jacó, e ela fala, olha só, vamos fazer o seguinte, o teu pai está dizendo ali que vai abençoar o teu irmão, então eu vou preparar aqui uma comida que ele gosta, você vai lá, vai fingir que é teu irmão, e você vai conseguir a bênção. Eu queria fazer aqui uma espécie de uma brincadeirinha, né? Pastor, seus filhos estão aí, não? Algum dos dois? O João ou o Felipe? Ô João, apesar de você estar trabalhando, servindo, o que eu ia falar? Nem sei o que eu ia falar. É porque eu acho que eu queria falar trabalhando, falei trabalhando. Vem cá então, João. O João estava brincando com ele ontem lá. Rayan, cadê tu? Vem cá, Rayan, me ajuda aqui também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Lucão, vem cá, Lucão. Olha o time que eu estou chamando aqui, só os brabos. Vocês já viram, né? Quem ele será, né? Deu para pegar a referência, né? Deu para pegar a referência. Beleza. Preciso de mais um aqui. Teu braço é... Deixa eu ver. Não, tu tá de pulseira. Teu braço é liso, mas tá de pulseira. O teu não é tão liso. Quem tem um braço liso aí? Liso aí, cadê?
Vê um garoto aí. Hã? Não, o Ryan é porque o Ryan é alto, ele vai me ajudar a tampar o olho desse aqui, ó. Quem está sem pulseira aí tem um braço liso? Rapidão. João Felipe. Vem. Vem, João Felipe, por favor. João Felipe envergonhado uma hora dessa, gente. Uma hora dessa. Adriano, cadê? Estão te chamando aqui, Adriano. Vem, vem. Corre, 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 rapidão. Bora, soldado. De pé, 1, 2, bora. Tira esse relógio aí do braço aí, em nome de Jesus. Beleza. Agora não tem mais dica de relógio. Você vai... Passa a mão aqui no braço dele aqui. Agora passa a mão aqui no braço do Adriano. Dá para ver a diferença? Então, Ryan, fecha o olho dele, mas fecha mesmo. Fica atrás dele ali, ó. Fica atrás e fecha de verdade. Não pode roubar, Lucão, sob pena... Não, fecha, bota assim, ó. Bota assim que ele não abre o olho, ó. Vai, tá com o olho fechado. Você vai ter que descobrir no toque quem são eles, tá? Só que é o seguinte, você vai passar a mão no braço deles e você vai ter que dizer, vou colocar ele aqui na tua frente, você vai me dizer quem é primeiro lugar. Não, peraí, você primeiro não, vem cá você primeiro. Quem é? Passa a mão. É o... Como é que é o nome do... É o Adriano, beleza. Agora vem cá, agora, será que você acertou? E esse, quem é? Passa a mão. Esse daí é o João. É o João. É o João? É o João. Tem certeza? Absoluta. Abre o olho. Você foi enganado. Uma salva de palmas aqui para meus atores. Por favor, senta lá. Senta lá. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que não foi trocando com outra pessoa. A mãe falou assim, porque o Jacó ficou preocupado. Ele falou, meu irmão é homem peludo. E aí a mãe falou, não se preocupe. Pegou pele de animais. O cara era peludo mesmo. Imagina, pegou pele de animais. Meu irmão, era peludo mesmo. Aí botou ali as peles. Pegou a roupa do irmão com o cheiro do irmão. A gente também pode imaginar um pouco do cheiro do Esaú, caçador. Meu Deus, tem uma galera aí que está igual o Esaú. Os caçadores aí, Esaú, em nome de Jesus, tomem banho. As meninas pedem, por favor, que os rapazes tomem banho e usem desodorante, em nome de Jesus. E aí, ele vai lá levar o ensopado e o pai dele fala assim, ué, a voz não é do Esaú. Aí ele cheira, o cheiro é do Esaú. Ele passa a mão no braço e fala, é o braço do Esaú. E aí ele fala, bom, a voz não está condizendo, mas tudo bem. Vai lá e abençoa o Jacó. O Jacó recebe a bênção, daqui a pouco chega o Esaú. Caçou, preparou a comida e chega diante do pai dele. Pai, trouxe a comida, vai me abençoar? O pai, que já estava cego nessa altura, eu esqueci de falar isso, né, irmão? Já estava cego nessa altura, ele olha e fala assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer? É você, meu filho Esaú, eu acabei de dar a bênção agora, não tem como. E o pai fica ali confuso, e aí o Esaú percebe o que aconteceu naquele momento, e quando ele percebe o que aconteceu, diz a Bíblia que ele fica muito irritado, muito triste. Ele fica, meu pai, não tem nenhuma bênção sequer para mim, não sobrou nada. E o pai dele, eu já abençoei o outro como primogênito, agora... E aí ele fica com aquilo no coração, e a Bíblia diz o seguinte, Gênesis 27, 41. Gênesis 27, 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo, os dias de luto da morte pelo meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. O cara ficou com tanta raiva que ele falou, vou matar meu irmão. A mãe dele, de Jacó, de novo sabendo, falou, meu filho, vai, mete o pé, volta para a casa dos nossos parentes. Agora, olha só que coisa doida, né? Quando a gente tenta conquistar a bênção do nosso jeito, a gente se enrola. Jacó está enrolado agora. Jacó está conseguindo o que ele quer, mas a um preço que ele não desejava pagar. Às vezes a gente acha que vale a pena fazer esse tipo de negociação, mas não vale. Lembra que eu falei de Abraão, quando Deus falou para ele, sai da tua terra? Agora Jacó está tendo que voltar para aquela terra que Deus já mandou sair. Que loucura. Ele está voltando ali para aquela terra de Harã, e ele encontra ali Raquel, se apaixona pela Raquel, fala, meu Deus, essa é bonita demais, eu quero casar com ela. Só que ele não tinha dinheiro para pagar o dote. Naquela época, para casar, tinha que pagar um dinheirinho. O Henrique está me devendo,
né? A gente combinou um preço lá, mas ele não pagou ainda. Queria só deixar claro que eu estou esperando, né, o dote aí. E aí não tinha dinheiro para pagar o dote. O que o sogro dele propôs? Falou, cara, trabalha para mim 7 anos. O cara trabalhou 7 anos, todo dia pensando, vou casar com essa mulher. Vou casar com essa mulher. No dia do casamento, lá, de consumar o casamento, não sabemos se pela escuridão, não sabemos se ele tomou alguma coisa no dia. O fato é que o pai mudou as irmãs, pegou a irmã mais velha, colocou no lugar da irmã mais nova, ele dormiu com ela, quando acordou no dia seguinte, ele falou, ué, Lia, o que você está fazendo aqui? Cadê a Raquel? Não, quem casou contigo foi eu. Ele ficou com raiva, foi reclamar com o sogro falou, ó, aqui a gente casa a mais velha primeiro. Se você quiser, eu dou a mais nova também, mas agora você vai ficar me devendo mais 7 anos. Desesperado, ele falou, meu irmão, negócio fechado. Me dá ela e eu vou trabalhar mais 7 anos. Depois ele trabalhou mais tempo para o sogro dele, o Labão, para poder conseguir rebanhos. Aí ele se torna alguém rico. Olha o tempo que a gente está falando. A gente está falando de mais de 20 anos que já se passaram. Mas o medo está no coração dele ainda muito forte. Porque quando você tem que fazer esse tipo de armação, de maracutaia, e as outras pessoas estão te odiando, você anda sempre com medo. E não é legal. De que adianta você ser abençoado e ter que viver fugindo? E ele falou, não, eu preciso voltar para a minha terra, eu preciso encarar o meu irmão de frente, só que ele estava com medo. E agora ele vai voltar para falar com o irmão dele, né? E quando ele volta para falar com o irmão dele, ele está naquela tentativa de restaurar a ordem de todas as coisas. Não, meu irmão, sei lá, vai que a gente consegue conversar. Se ele também tiver que me matar, que me mate, mas a gente resolve isso, porque eu não quero mais viver fugindo, a minha família não pode mais ficar onde Deus já queria que a gente tivesse saído, enfim. E ali ele segue o rumo dele. O texto diz que antes, né, porque é nesse ponto da história que a gente começou a nossa leitura, antes dele se encontrar com o irmão dele, ele pega toda a família dele, ele pega tudo que ele tem, passa na frente, e ele vai ficar sozinho num tempo com Deus. Agora, é o momento em que ele realmente pode fazer a coisa certa, que é buscar em Deus a sua bênção. Primeira coisa que ele fez foi orar. Dessa vez a gente vai encontrar lá essa informação em Gênesis 32, versículo 9. Gênesis 32, 9. Então Jacó orou, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a sua bondade e lealdade com que trataste ao teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado. Agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-me das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos quanto a areia do mar, que não se pode contar. Bom, olha a oração dele, Senhor, me livra das mãos do meu irmão. Meu irmão quer me matar, meu irmão quer acabar comigo, então me livra. Ele faz essa oração e ele está num momento a sós com Deus. Você acha que Deus vai responder a oração? Sim ou não? Sim, o Bigode acha que sim. O resto está na dúvida. Deus responde a oração, irmão? Sim ou não? Bom, vai que tem um visitante aqui, o visitante está pensando assim, ué, o pastor perguntou se Deus responde a oração, a igreja ficou ali, não sei. Deus responde a oração, irmão. E aí, como que Deus responde a oração? Essa é a questão. É aqui que mora a grande ministração que a gente precisa para o dia de hoje. Porque Deus vai responder exatamente como a gente precisa. Deus vai nos falar, Deus vai fazer a gente entender da forma que a gente precisa para entender a história como Deus quer. Quando a gente ora, a primeira coisa que a gente pensa é, Deus vai embrulhar a bênção agora, Deus vai pegar um papel de presente, vai pegar tudo e vai mandar entregar na minha casa. Olha aqui, presente, oh, Feliz Natal, meu filho, né? A gente tem essa ideia. Só que Deus, ele tem processos. Jacó, ele queria ser abençoado. Só que ele estava pedindo a Deus ali, me livra da mão dos meus irmãos e tal. Só que ele precisava ser sincero a Deus antes, coisa que ele ainda não tinha feito.
A luta com Deus, a luta com esse anjo, a luta com esse homem, vai depender de qual parte do texto você está lendo ali, anjo, homem, Deus. Essa luta, ela vai simbolizar exatamente esse tempo que a gente tem que ter com Deus. Um momento onde a gente, diante de Deus, a gente tem que abrir o nosso coração e ser verdadeiro com o Senhor. Não dá para esconder nada diante de Deus, e tinha muita coisa que Jacó vinha escondendo até então. Até então, Jacó estava tentando do jeito dele. Só que agora, Jacó está se encontrando com Deus, e Deus vai responder de uma forma totalmente diferente. Em Gênesis 32, 24, o texto fala: e Jacó ficou sozinho, então veio um homem e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Foi assim que Deus respondeu a oração dele. Talvez você esteja orando agora por uma bênção, e aí Deus vai falar: tudo bem, Arthur, vou responder a tua oração. Vou mandar uma luta hoje na tua vida, para tu começar a lutar, e se tu lutar até terminar essa luta, você vai ser abençoado. É assim que Deus faz. Deus enviou esse homem que estava ali, lutando com ele. O próprio Deus lutando com ele. Mas é intrigante isso, porque como é que alguém vai lutar com Deus e vai prevalecer? Porque o texto fala isso, que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Como é que dá para ganhar de Deus? Satanás, que é mais forte que a gente, né, ali no X1, é mais forte que a gente, Satanás perde fácil para Deus. Como é que a gente vai lutar com Deus e vai ganhar? Já viu luta de pai com filho? Aquelas lutinhas? E aí de repente o pai faz: ai, perdi. É isso. Deus dá a luta, só que ao mesmo tempo que Deus dá a luta, Ele proporciona meios para você alcançar a vitória. Mas é necessário que você lute. Aquilo é preciso. Porque se você não luta, você acha que as coisas vieram fáceis. E o que é lutar com Deus nesse contexto? É você colocar suas emoções para fora nessa oração. É você falar aquilo que está enraizado dentro do teu coração. Lutar com Deus é ser sincero, é ser honesto com Deus. Naquela luta, eu consigo imaginar algumas coisas que Jacó colocou para fora. Coisas como: por que você me prometeu, desde antes do meu nascimento, que eu ia ser maior do que o meu irmão, ia vir uma nação maior do que a dele, só que ele é mais forte do que eu? Por que você fez isso? Por que então eu não nasci com aptidão para a caça? Por que você me fez desse jeito? Deus, por que meu pai amava mais o meu irmão? Por que meu pai nunca cogitou que ele deveria dar ouvidos ao que o Senhor tinha falado com a minha mãe? O Senhor é Deus, o Senhor falou com a minha mãe, com certeza minha mãe falou contigo. Mesmo assim, o Senhor amava tanto mais o meu irmão, que o Senhor queria dar a bênção para ele. Que história é essa, Deus? Por que você não gosta de mim? Por que minha mãe me protegeu tanto? Por que minha mãe ficou me ajudando a dar jeitinho? Tive que fugir do meu irmão por causa da ideia dela. Ela queria me proteger tanto, que eu acabei em perigo. Abrindo um parênteses. Cuidado com a superproteção aos filhos, aos liderados, em qualquer instância. Cuidado com a superproteção. Você vai colocar pessoas em risco. Rebeca não fez nada além de colocar Jacó em risco. Cuidado com a superproteção. Não tenta resolver o problema dos outros. Tem mãe, tem pai hoje que o filho tem um problema na escola, quer ir lá, quer brigar com o professor, porque o professor chamou a atenção porque ele não fez o dever. Não fez o dever, tem que chamar a atenção mesmo, irmão. Tem gente que vai no colégio, dá barraco, reclama. Eu quero saber que história é essa que meu filho ganhou uma advertência. Não, tu tem que chamar o teu filho e falar: vem cá, eu quero saber que história é essa, que você ganhou uma advertência. A gente está invertendo valores, a gente está vivendo um tempo perigoso. Então, cuidado com a superproteção. Parênteses fechado. Nós precisamos lutar como Jacó. Colocar para fora o que está dentro do teu coração. Tem gente que às vezes faz aquelas orações protocolares. A gente acha que tem que ser falso com Deus. Ai, pastor, nunca que eu vou falar isso para Deus. Então com Deus é: ó Senhor, o Senhor é tão bom. Por dentro você está pensando, você está com raiva. Por dentro você está frustrado, mas você não tem coragem de ser honesto com Deus. Está na hora de você entender que você tem que ter essa luta. Você tem que colocar isso para fora. É catarse, né, pastora? Que chama catarse. Tem que fazer essa catarse espiritual. Tem que colocar para fora. É necessário, irmão. Diante de Deus você tem que ser honesto. Você tem que chegar para Ele e falar assim: Deus, por que, Deus, que eu nasci nessa família? Me ajuda a entender e me dá esse propósito.
Senhor, por quê? Por que que todo mundo é feliz em determinada área e eu estou sofrendo? Tem momento que você tem que chegar diante de Deus e perguntar: Senhor, eu ainda não consegui, eu quero ser honesto, eu ainda não consegui entender por que que alguém que eu amo morreu. Eu não consegui entender porque eu perdi um pai, porque eu perdi uma mãe, porque eu perdi um filho. Eu não entendi ainda e eu quero que o Senhor me explique. É ser verdadeiro diante de Deus. Senhor, eu era uma criança, por que que você deixou que aquele homem ou aquela mulher, sei lá quem, viesse e me tocasse de forma indevida? Por que que na inocência eu fui violentado, eu fui violentada? Por que que você não estava vendo? Por que que o Senhor está deixando criança morrer? Tem questões, irmão, que não adianta você ficar maquiando. Se isso é um problema no teu coração, luta, trava essa luta com Deus. Coloque isso para fora, fala com Ele. Deus vai ter esse momento com você. E essa luta vai te mostrar que o nosso Deus, Ele pode prevalecer. Porque essa luta é difícil, você vai travando essa luta. Aqui o texto diz que essa luta se arrastou a noite toda. Jacó queria essa bênção, e essa bênção precisava ser plena. Talvez você não está sendo abençoado na sua família, porque você está guardando rancor de alguém que te fez mal na infância, que era da sua família. E Deus está falando: perdoa, ainda que você ache a princípio que vai ficar no prejuízo, perdoa, e eu vou consertar as coisas agora na sua família daqui para frente. Para você não viver mais sombras do que o passado está projetando em você. Está na hora de você viver o daqui para frente e não ficar olhando para trás. É Deus falando para você: perdoa, se liberta disso, caminha, segue em frente. Sabe, irmão, tem feridas que a gente carrega, mágoas que a gente carrega. Eu conheci uma pessoa uma vez que tinha perdido o emprego e ela tinha raiva de Deus porque ela nunca mais conseguiu conseguir um emprego igual que ela tinha antes. Ficou com raiva de Deus. Contando a história, a gente fala: mas espera aí, Deus não tem culpa, né? Mas no coração dela tinha. Então fala para Deus: Senhor, eu estou achando que foi você. Eu estou achando que foi você. Mas eu quero te adorar, eu quero te servir, só que eu preciso de ajuda. Porque senão a gente vai continuar tendo esse problema. Essa luta, muitas vezes, é aquilo que está aí dentro de você, que você está maquiando, que você aprendeu a maquiar, às vezes, num ambiente religioso, mas que não deveria estar maquiando. Você quer a bênção, então você tem que lutar por essa bênção como ela precisa ser lutada. É ser verdadeiro diante de Deus. É tão legal a gente olhar para essa cena, porque a gente percebe que Jacó, ele não confiava ainda plenamente em Deus nesse processo. Esse é um processo que vai levar ele a ter uma confiança plena no Senhor. Mas até aqui ele não tem uma confiança plena em Deus. Ele já recebeu promessa, ele já recebeu uma palavra, mas ele não tem confiança ainda. Talvez você já recebeu a palavra de Deus, você já recebeu uma promessa, mas você ainda não tem confiança nessa promessa. Olha como isso é forte. Está na hora de você passar a adquirir essa confiança. E como é que você faz isso? Depois que você tem essa luta com Deus. Qual foi o processo de Jacó? Primeiro ele quis comprar a bênção, não foi? Vou comprar. Irmão, aqui ó, te dou esse ensopado aqui e você me dá a tua bênção. Tentou comprar. Depois que ele tentou comprar, depois ele tentou fazer o quê? Ele fingiu ser quem ele não era. Ele foi lá diante do pai dele e falou: sou eu, Esaú. Ele fingiu ser quem não era. E o terceiro processo dele foi o quê? Ele fugiu de novo para tentar ser abençoado em outro lugar. Não adianta. Não adianta fugir. Não adianta comprar a sua bênção, não adianta você querer se fingir de outra pessoa. Se você quiser pagar por aquilo que só Deus pode te dar, você não vai conseguir alcançar. Se você tentar fingir ser quem você não é, tentar viver a vida dos outros, você também não vai conseguir. Tem um monte de gente dentro da igreja frustrado por isso. Está tentando viver a vida que não é sua. A bênção que você está procurando nem é sua. Você está olhando no Instagram uma parada que nem é para você. Não, porque aqui, ó, essa mulher viajou, essa daqui fez não sei o quê, e esse cara aqui comprou várias casas, não sei, e não é o que Deus tem para você, ponto final. Só que você está tentando viver a vida de outra pessoa, e aí você começa a se enrolar, faz dívida para comprar coisas que você nem precisava, pega um dinheiro que não existe, chamado cartão de crédito, e paga algo, paga para os outros sem ter pagado. Olha que doideira. Fica com uma dívida, se enrola, coloca a sua família numa situação constrangedora, porque você quer viver a vida de outra pessoa. Às vezes dentro da igreja a gente quer viver a vida de outra pessoa, quer viver o chamado que o outro tem. Pastor Emílio prega tão bonito e tal, vou fazer como ele. Você não vai fazer como ele, porque ele tem um chamado específico.
Você tem que fazer como Deus quer na sua vida. E se Deus quiser te colocar naquela porta, por exemplo, para dar um abraço, você vai ser insuperável no reino de Deus, porque é o que Deus te qualificou. E se Deus te chamar para pregar, você vai pregar do seu jeito. Você não vai tentar fazer o que os outros fazem. Você não vai tentar imitar ninguém. Porque se você fizer isso, o diabo vai usar uma coisa chamada comparação. E você vai estar sempre pensando, eu não sou como ele, eu não sou como ele. O medo de Jacó aqui, é que ele está achando, meu irmão vai me matar, meu irmão é mais forte que eu. O cara já tem dinheiro. O cara agora é um adulto. O cara tem servos ao redor dele, a família, mas tem os servos. Ele provavelmente tinha guerreiros junto com ele. Agora ele tem a consciência que ele tem a bênção do Senhor sobre ele. Mesmo assim ele está com medo. Porque ele está se comparando. Não, a imagem que eu tenho é do meu irmão vai me amassar, meu irmão. Meu irmão é caçador, brabo. Ele está pensando numa luta entre os dois. Ele não precisava mais ter esse medo. O tempo passou, Deus já tratou o coração de Esaú, mas o medo permanece, porque Jacó estava tentando se comparar. Adiantou fugir? Não. Adianta você fugir? Não. Ah, que eu estou com um problema nessa igreja, vou para outra igreja. Vai, irmão. Que Deus o abençoe. Mas vou dizer uma coisa para você, e depois você vai dizer, aquele pastor lançou uma maldição sobre a minha vida. Não é, mas você pode dizer o que você quiser. O problema vai junto contigo. Você resolve esse problema ou ele vai junto contigo. O problema vai te acompanhar, aonde você estiver. Tem gente que sai de um relacionamento e vai para o outro por causa de um problema. Leva o problema junto e vai viver as mesmas coisas. Aí reclama, aí de novo, tenta um outro relacionamento, e mais outro, e mais outro. E não vai resolver nada nunca. Porque o problema é você quem precisa administrar, não dá para fugir. Então não dá para comprar a bênção, não dá para tentar se colocar no lugar do outro, fingir ser quem você não é, e não dá para você fugir. Vocês entendem esse princípio? Amém. Vamos lá então. Vamos voltar para a cena aqui, que a gente está chegando já próximo aqui do final. Jacó se encontra com Deus, e aí ele tem um encontro com Deus. Eu fico imaginando assim, como seria o encontro que você imagina ter com Deus? Você vai se encontrar com Deus hoje, Jean. Você vai se encontrar com Deus hoje. Como é que você imagina o encontro? Deus vai vir, né? E aí ele vai, vamos dançar, Maranata, vamos dançar, né? Eu nem até esqueci a música agora. Você vai achar que vai ser aquilo, só que Deus quer ter um encontro contigo para te abençoar. E aí ele vem em forma de luta, fala, cheguei para você ser abençoado. Tu fala, o quê? É para lutar? Como é que foi esse negócio? O cara começa, chega um cara e começa a lutar com o Jacó. Ele sabe que ele está lutando, que aquilo é espiritual. Ele quer saber, ele percebe que ele é diferente, aquele homem. E aí ele está lutando. E como é que foi isso? Imagina, você está orando, chega alguém e começa, vem cá. E você, cara, o cara vai me finalizar aqui do nada. Você está ali numa luta. E você está lutando. E você não desiste. E você entende que aquela luta é uma luta espiritual. E você persevera. Você lança tudo aquelas suas frustrações, você coloca tudo aquilo ali para fora. E aí, depois, no final dessa luta, o que acontece? Quando Deus percebe que Jacó realmente perseverou, que ele não desistiu, Deus fala, vou te abençoar. Você venceu. Em nenhum momento o texto fala que Deus caiu no chão da luta, nada, mas Deus declarou ele, você é o vitorioso. Tudo bem, aceito a derrota, não apanhei, mas aceito a derrota. Reconheço que você venceu. Mas para ele sair daquele lugar, aconteceu uma coisa. Ele é tocado na sua articulação da sua coxa. E ele sai dali mancando. Aquele homem que estava indo encontrar o irmão e que provavelmente poderia ter na cabeça o pensamento de correr, não pode mais correr. Você não vai mais correr. Daqui para frente tu vai enfrentar o que tem que enfrentar. Pegou essa? Daqui para frente você vai ter que enfrentar. Você não vai mais correr dessas coisas. Você vai encarar de frente. Irmão, tem coisa que não adianta varrer para debaixo do tapete. Tem que resolver. Ou resolve e segue em frente. Ou então você vai continuar tentando disfarçar aqui e ali. E isso vai continuar te alcançando. Deus quer marcar você hoje dessa maneira. Deus quer tocar em você, para que você pare de correr dos seus problemas. Jacó encontrou o irmão dele e foi tudo tranquilo. O texto mostra que foi uma bênção.
O irmão perdoou, ficou tudo bem, Deus já tinha agido, mas Deus fez tudo isso depois que Jacó passou por esse processo. A gente olha para a Bíblia e a gente vê a história de Paulo. A Bíblia diz que Paulo recebeu um espinho na carne para não se ensoberbecer. Agora Jacó recebe um toque na coxa e sai manco. Deus tem um jeito de fazer as coisas. Deus tem um jeito, mas é bom demais, irmão. É bom demais, porque você sai abençoado de todos esses processos. Você sai de uma maneira melhor. Jacó resolveu o problema dele com Deus. E aí, mais outra coisa fantástica que o texto traz. Gênesis 32, 26. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Lembra quando o pai dele perguntou qual é o seu nome? Ele falou: Esaú. Deus está corrigindo tudo. Deus falou: eu vou te abençoar, mas tu vai parar com essas mentiras, tu vai parar com tudo de errado que tu estava fazendo. Eu vou corrigir tudo daqui para frente. Quem é você? Jacó. Ah, Jacó, né? Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. Olha que coisa linda, irmão. O nome dele está sendo mudado aqui agora. Antes de encontrar com Deus, ele era o enganador, o suplantador. Ele está tendo que ser verdadeiro. Deus está perguntando: quem é você? Eu sei que você não é Esaú, eu não sou teu pai, eu não sou cego, eu estou vendo muito bem, eu sei quem é você. Quem é você? Tá bom, eu sou o enganador. E aí Deus olha para você e fala: epa, até o dia de hoje, você chegou aqui como o enganador, você chegou aqui com o teu passado. O teu passado te definia, mas a partir de hoje, quem te define é aquilo que você vai construir comigo, agora. Seu passado passou, você não é mais o enganador, agora você é Israel. E Israel é aquele que luta com Deus, aquele que luta. E essa luta, irmão, não é uma luta de guerra, de ódio, é uma luta de conquista. Eu e você precisamos lutar mais vezes. A gente tem que estar na linha de frente, lutar. O problema é que diante de Deus a gente quer esconder as coisas, a gente quer fingir, a gente quer ser protocolar, a gente quer chegar diante de Deus e tentar ser o mais fofinho possível, porque a gente fica com medo de alguma maneira de ofender a Deus. Mas Deus já sabe, Deus já viu no teu coração. Não adianta você dizer que ama se você não ama. Não adianta dizer você que vai obedecer se você não vai obedecer. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus. Não deu resultado. Deus foi lá e achou eles. Davi tentou maquiar o pecado dele. Davi adulterou, Davi matou e tentou viver como se nada tivesse acontecendo. Um belo dia Deus enviou o profeta e ele foi confrontado. Não dá para esconder nada de Deus, não tem como. A mulher do fluxo de sangue tentou se esconder no meio da multidão. Não adiantou, Jesus parou e falou assim: quem me tocou? Nós vamos descobrir isso aqui agora, de mim saiu virtude e eu quero que você se apresente. O homem da mão mirrada, estava da mão atrofiada, depende da sua versão, estava um dia na sinagoga. E sabe, num contexto religioso, judaico, é muito provável que aquele homem estivesse até escondendo a mão dele, porque ele poderia ser deixado de lado, escanteado pelos outros. E ele está lá no meio da multidão, escondendo a mão dele, tentando passar desapercebido. Diz o texto que Jesus chama ele e fala: vem aqui, ó, aqui para o meio. E agora todo mundo está olhando para ele. E agora Jesus está ali dando para ele a oportunidade de ser curado. E Jesus fala assim: me mostra a sua mão. Olha a decisão que esse homem tem. Ele podia fingir: aqui, ó, minha mão, essa daqui, ó. Mas ele foi verdadeiro, ele falou: aqui, minha mão. Diante de Deus, irmão, você tem que mostrar a verdade. Não adianta você tentar esconder nada de Deus. Então, se você está com raiva de alguém, você tem que falar: Deus, eu estou com raiva. Eu não queria estar com raiva. Eu queria que o Senhor limpasse do meu coração. Eu não estou conseguindo perdoar. Eu quero a tua ajuda. Mas a verdade é que eu estou com raiva. Senhor, a verdade é que por mim, eu queria aquela pessoa morta. Você tem que ser honesto com Deus. Senão, como você vai alcançar o perdão dos teus pecados se você nem confessa? Se você não consegue confessar o teu pecado, como você vai alcançar o perdão?
Ah não, pastor, eu fiz uma oração aqui e tal, tá tudo bem. Não, irmão, tem que ser uma oração rasgada. Você tem que rasgar o teu coração diante de Deus. Tem que ser verdadeiro. Senhor, eu estou com dificuldade na fé. A minha fé está abalada. Aconteceram coisas e eu estou com dificuldade. Eu estou vindo com a minha família para a igreja. Às vezes eu vejo meus filhos falando da tua palavra, mas eu estou com uma crise na fé. Você tem que ser honesto. Senhor, já tem muito tempo que eu não tenho uma experiência sobrenatural contigo. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha várias e hoje eu não tenho. Está na hora de você ser honesto então. Senhor, não estou tendo experiências. O que aconteceu? Eu estou frio. Eu era emocionado antes e agora... Então era tudo uma mentira. Fala para Deus o que você está sentindo. Senhor, não me conformo de ter perdido uma pessoa. Senhor, não entendo porque que eu não estou conseguindo viver uma vida melhor. Eu não estou conseguindo, diante da dificuldade financeira que eu estou atravessando. Ai não pode falar essas coisas para Deus. Pode. Senhor, eu preciso de ajuda. Se sou eu o culpado, me ajuda a gerenciar melhor o meu dinheiro. Se eu preciso me capacitar, então me dá disposição, que eu tenho que ir lá e tenho que fazer aquele curso. Eu tenho que arrancar a preguiça de dentro de mim. Me ajuda. Mas você tem que ser honesto com Deus. Deus não vai pegar você e ficar só transformando uma nova versão. Agora você é o 2.0, 3.0. Não, Deus quer fazer uma transformação definitiva. É por completo na sua vida que Ele quer te abençoar. Você está disposto a abrir teu coração hoje para Jesus? Você está disposto hoje a deixar o agir de Deus ser completo na tua vida? Eu não sei qual é a bênção que você precisa, mas eu sei que Deus está prontinho para tocar você hoje. Tocar teu coração, tocar a tua história, tocar a tua família, abençoar naquilo que você precisa. Você está preparado para Ele mudar teu nome, para você se transformar numa nova pessoa? Até hoje você era alguém, mas você está preparado para ser transformado por completo? Talvez você chegou nessa igreja aqui hoje, alguém te convidou para você vir, você está aqui hoje, e você está falando, eu queria mudar de vida, eu queria ser diferente, eu queria ser melhor, eu quero viver com Deus, mas como eu faço? Você vai entregar a sua vida para Jesus, e quando você fizer isso, Deus vai transformar a tua história. Até hoje você pode ter sido um enganador, mas daqui para frente, você vai ter uma nova identidade. Você está disposto a entregar tudo isso para o Senhor e buscar a tua bênção? Fica de pé no seu lugar. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Você vai abrir o teu coração agora. Você vai falar com Deus aí no teu lugar de uma forma que você nunca falou. Você não vai se preocupar com a pessoa que está do seu lado. Você simplesmente vai abrir o teu coração e vai falar, Senhor, eis-me aqui. Mostra-me a tua vontade. Conduz-me, Senhor Jesus, de acordo com o teu querer. E a bênção que você tanto precisa, o Senhor vai liberar sobre a tua vida, para que seja testemunho do poder dEle. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Você entende que você precisa do Senhor? Mais do que a bênção, você precisa do Senhor. E sabe, alcançando o Senhor, você alcança a bênção que você tanto precisa. Eu quero desafiar você nessa noite. Você que ouviu a palavra de Deus, você que sentiu no seu coração algo diferente, você que quer uma bênção,
e aceita esse processo diante de Deus, você aceita essa luta, você aceita a intervenção de Deus na sua história, a mudança do teu caráter, você que entende tudo que foi pregado e deseja colocar isso diante do altar do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero a bênção, mas a transformação começa em mim. Faz como o Senhor fez com Jacó. Você vai sair do seu lugar enquanto nós estivermos cantando e vai se colocar aqui à frente. Com esse gesto você vai estar dizendo: Senhor, eu quero a bênção, mas eu aceito que o Senhor faça na minha vida igual o Senhor fez com Jacó. Eu cansei de fugir, eu cansei de tentar viver uma vida que não é minha, e está na hora hoje, Senhor, de eu entender o que o Senhor quer para mim. Então pode me tocar. Se o Senhor tiver que tocar na articulação da minha coxa, que o faça, mas eu não quero sair daqui hoje sem a bênção que o Senhor tem para a minha vida. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente e vai colocar a sua petição diante do altar do Senhor. Algumas pessoas estão aqui na frente. Está faltando você. Você que ouviu a voz do Senhor. Você que entendeu que você precisa passar por esse processo. Eu sei que é assustador. Sabe, muitas vezes a gente se paralisa e é mais fácil a gente ficar distante. É mais fácil a gente talvez ficar lá longe em Harã, sem tentar voltar, sem encarar de frente os problemas. Talvez Jacó pudesse ter ficado lá junto com Labão e não precisaria ter enfrentado seu irmão. Mas Deus já tinha preparado uma bênção especial. Era por meio dele que ia se concretizar toda a promessa de que uma grande nação seria levantada, de que o povo de Deus seria levantado como exemplo para muitos. E entenda isso, assim como foi com a vida de Jacó, Deus quer fazer algo extraordinário através da tua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que dar esse passo de fé. Se você hoje não colocar diante de Deus todos os seus temores, se você hoje não for honesto diante de Deus, falando para Ele dos medos que você tem, falando para Ele das tristezas que você está atravessando porque você quer uma bênção e não está conseguindo, se você não for honesto com Deus, as coisas vão ser difíceis a cada dia. Mas se você for honesto com o Senhor e falar: Senhor, eu quero a tua bênção sim, e eu aceito esse processo sim na minha vida, me ajuda, o Senhor vai agir na tua história. Enquanto algumas pessoas estão vindo aqui para frente, enquanto o Espírito Santo está passeando pela igreja, procurando corações disponíveis, você que é um guerreiro do Senhor, ore nessa hora, peça ao Senhor que quebrante corações. Há uma batalha sendo travada também no reino espiritual nessa hora. Há vidas que precisam se render aos pés do Senhor, mas há uma batalha sendo travada, algo que te segura, algo que te impede. Ore por essas pessoas. Isso, o Espírito Santo de Deus está promovendo algo agora. Você que entende isso, interceda, clame, clame: Senhor, em nome de Jesus, toca o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a noite. Enquanto essas pessoas vêm aqui para frente, está todo mundo orando, eu estou aqui tentando identificar você, estou com o meu olho aberto.
Você chegou aqui hoje e você entendeu o que foi pregado e você quer entregar sua vida para Jesus. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou você quer se reconciliar com o Senhor. Você estava afastado e quer se reconciliar. Se você está nessa situação, seja aqui na frente, seja no seu lugar, eu queria que você levantasse bem alto a sua mão para eu poder ver você. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero entregar minha vida para Cristo. Tem alguém nessa noite? Levanta a sua mão bem alto para eu poder ver. Eu quero fazer uma oração especial pela sua vida. Deus te abençoe, aleluia. Tem mais alguém? É um gesto simples. Você vai levantar a sua mão. Deus o abençoe, aleluia. Deus te abençoe. Mais alguém? Essa é a oportunidade que Deus está te dando nessa noite, de você com coragem agora dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso dos teus braços, Senhor. Eu preciso da tua presença. Existe mais alguém? Levanta uma das suas mãos. Eu queria desafiar você que levantou a sua mão a vir aqui na frente para a gente orar junto. Pega uma pessoa que está perto de você. Se você tiver com vergonha de vir sozinho, vem aqui na frente. Isso. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu vou pedir aos conselheiros que estejam atentos. Tem pessoas que ainda estão sozinhas aqui na frente. Se você pode orar por alguém agora, sai do seu lugar, vem aqui, escolhe uma pessoa, ora por essa pessoa. Sabe, vidas estão aqui rendidas ao altar do Senhor. Esse é o dia que o Senhor escolheu. Essa é a noite. E você faz parte disso. Como um guerreiro do Senhor, agora como alguém levantado por Deus, escolhe uma dessas pessoas, ora. Se puder, ora por duas. Isso. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não. Escuta o nosso clamor, Senhor Jesus. Escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, preciso. Distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor. Esse é o seu momento de rasgar o seu coração na presença dEle. Não dá pra viver longe de ti, Senhor. Escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Friezes no não procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que nós necessitamos de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso. Fala isso pro teu pai. Não vale a pena existir, Senhor, longe de ti. Todo sofrimento, toda dor, Pai, que eu tenho passado, é porque eu fiquei de alguma maneira longe do Senhor, longe do centro da tua vontade. Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso, Senhor, do teu toque. Eu preciso da tua bênção, Senhor. Eu preciso da tua presença. Pai, em nome de Jesus, diante do teu altar, Senhor, estão os teus filhos. E nós, Senhor, nessa hora entregamos a vida de cada um deles. Senhor, ainda que as lutas tentem fazer com que eles desistam, Senhor, nós profetizamos sobre essas vidas no dia de hoje, Pai, a tua bênção, Pai, o teu cuidado, a tua proteção,
a paz que excede todo entendimento. Meu Deus, em nome de Jesus, enxuga, Senhor, toda lágrima. Pai, em nome de Jesus, Tu que conheces o significado, Senhor, de cada uma dessas lágrimas, Senhor, em nome de Jesus, recebe essas vidas diante de Ti. Abençoa o Teu povo aonde quer que esteja. Senhor, aquilo que eles colocam diante do Senhor agora, talvez seja um sentimento de morte, talvez seja uma desesperança, talvez seja, Senhor, o rancor que ainda guardam por alguém e precisam perdoar. Talvez seja, Deus, o pedido de perdão a Ti por todos os pecados. Senhor, nós não sabemos, ó Pai, quantas coisas trouxeram os Teus filhos aqui à frente, mas eu sei, Pai, que a Tua bênção está disponível a todos nós. Senhor, derrama sobre nós a Tua bênção. Nos mantém lutando, Senhor, essa batalha. Não nos permita, Senhor, encerrar a nossa batalha sem que venhamos conquistar a nossa bênção. Senhor, em nome de Jesus, nas Tuas mãos nós colocamos cada um e Te pedimos, Pai, fica conosco hoje e sempre. Pai, aqueles, ó Deus, que se reconciliaram contigo, aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor, confirma esse nome no livro da vida. Senhor, em nome de Jesus, que os dias deles sejam contados para a eternidade. E que hoje, Pai, nesse gesto público de fé, que eles professam o Senhor como Salvador das suas vidas. Que o Senhor, ó Deus, os receba, os acolha e os proteja, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, nós oramos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e de uma forma muito especial com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Dá aquele abraço bem apertado nessa pessoa que está perto de você. Depois você pode aplaudir o Senhor, pode dar glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Diante de Ti, Senhor, não posso